A graça e a paz de Jesus, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo a mais essa transmissão do culto online da Primeira Igreja Batista do Recife. Que nessa noite você possa adorar o Senhor de todo o seu coração e que juntos possamos prestar um culto maravilhoso ao nosso Deus. Amém. Misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. Tua misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. O que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito? Por mais que eu faça, é pouco pra te agradecer. Meus sonhos, meus planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. O que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito? Por mais que eu faça, é pouco pra te agradecer. Meus sonhos, meus planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. O que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito? Por mais que eu faça, é pouco pra te agradecer. Meus sonhos, meus planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Uma boa noite a todos que estão conosco, participando, interagindo e cultuando ao nosso Deus. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família também. Meus irmãos, algumas comunicações importantes que a gente precisa colocar. Primeiro, que está acontecendo, sim, os cultos de oração nas quartas-feiras, a partir das 18h30, uma vez que às 19h45 por aí, nós terminamos o culto, para as 20 a gente está podendo cumprir aquilo que foi determinado pelas autoridades, tá? Outra comunicação muito importante é para a juventude. Ou melhor, não é só para a juventude, é para toda a igreja.
mas que, principalmente, a juventude possa estar participando toda sexta-feira, a partir de agora. Certo, pastor Fábio? Nós teremos de volta o resgate, porém online por enquanto, tá? Às 20 horas. E essa turma vai estar transmitindo o resgate pelo Instagram da Juventude de Primeira. E também estarão estudando o livro de Gálatas. Você então não pode perder, tá? Para se aprofundar mais nesse livro da Bíblia. Outra informação importante, falando no estudo do livro de Gálatas, é que a EBD vai ter um certo início para toda a igreja a partir do mês de maio. Fique atento às comunicações, que a gente vai dizer qual domingo que isso vai acontecer, mas nós teremos um aulão online transmitido pelo YouTube. Muito provavelmente será aqui no templo mesmo, a gente ainda vai definir junto com a equipe, mas ela terá início antes do culto matutino, tá? Então, 8h30 da manhã, você fica já ligado com a gente. E no mês de maio, nós vamos começar com uma aula sobre família, tá? Então, você não pode perder, fique atento aí às próximas comunicações. E, por fim, também muito importante, você viu aí no início do vídeo das comunicações aqui da igreja, que tinha um quadro falando sobre os aniversariantes do mês, né? E entre aqueles aniversariantes, não sei se você reparou, mas dia 16 é aniversário do nosso pastor Joel. E ele fez uma coisa inusitada, ele pediu presente. Então, a gente vai atender, né? Mas o presente que ele pede não é para ele mesmo, mas sim pelas ações da igreja, para o AGEM, para o AGI e para o Instituto e para o Desafio Jovem. Pode colocar, por favor, a imagem? Obrigado. Pois é, olha, no aniversário do pastor Joel, ele quer presente e ele quer que todo mundo participe, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais e empresários. Cada um tem aí uma cotinha de desafio, tá? Para poder fazer essa doação. Se você for fazer essa doação pelo Pix, você adiciona 1 centavo na sua doação, ou na conta da igreja também. Por exemplo, se você vai doar R$10, você doa R$10 e 1 centavo. Por quê? Para que a pessoa, quando ela for receber os irmãos do financeiro, for fazer a contabilidade dessas ofertas, esse dinheiro seja destinado a essa ação que o pastor Joel está pedindo, tá bom? Para arrecadação para as 3 instituições. Assim a gente vai poder ter esse controle. Caso você não consiga, tenha alguma dificuldade, você faça a doação também e manda uma mensagem no WhatsApp da igreja, tá? Para que você possa identificar que você fez aquela doação e a gente então poder destinar esse dinheiro, tá? Falando nisso, queria que colocasse a próxima imagem também das contribuições da igreja. Pronto, olha, você que quer contribuir com sua oferta e dízimo, você também pode estar doando para a nossa igreja. Você pode fazer um Pix, a chave do Pix é o e-mail da igreja, financeiro@pibrecife.org.br, e você tem aí também o número do WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? Não deixe de participar dessa grande obra que o Senhor tem usado a igreja para avançar mesmo em meio a tanta dificuldade, mas a igreja tem sido fiel, a igreja tem... a palavra do Senhor tem sido uma realidade na nossa vida quando diz que as portas do inferno não prevalecerão. E não tem prevalecido. Graças a Deus por isso. Tá bom? Então você pode fazer as doações, que a igreja toda continuará trabalhando. E se você também puder vir aqui fazer a sua doação pelo envelope na igreja, os cultos pela manhã têm acontecido, tem acabado muito rápido as inscrições
para o culto da manhã. Você que quer participar, faça logo sua inscrição. Mas você também pode vir aqui pessoalmente e entregar a sua oferta, se você tiver condição para fazer assim. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quero orar com você. Feche seus olhos. Meu Deus, muito obrigado por esse momento tão bom, que é um momento para te cultuar, para te exaltar, para falar bênçãos, falar bem de ti. Porque o Senhor é maravilhoso conosco. O Senhor tem cuidado de nós. Hoje pela manhã, como foi maravilhoso, Senhor, poder ouvir todos os testemunhos aqui de Rosângela, de Betão, de Luciana, de Joelzinho, e também com a gente aqui, a gente poder conversar com o pastor Fábio e tantos outros irmãos em que tem demonstrado que a bandeira de vitória do Senhor está erguida sobre cada família, cada lar desta igreja. Pai, o Senhor tem demonstrado o teu poder. Nós não deixamos de confiar em ti. Nós queremos ter uma fé mais ousada cada vez mais e avançar para te conhecer mais, porque o Senhor é maravilhoso. Como é bom, Pai. Como é bom te servir. Como é bom experimentá-lo. E, Senhor, flua em nosso meio agora nesse culto. Flua nesse lar que está assistindo agora, que o teu Espírito Santo possa mover os corações. Encha esse lar de alegria. Encha essa pessoa que está assistindo de alegria, Senhor. Supre todas as necessidades dela, para que a gente se regozije em ti, porque em ti nós confiamos. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus com alegria. Aleluia, glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Hoje pela manhã a gente viu aqui testemunhos de milagres que o Senhor tem operado no meio do seu povo. E isso é motivo para a gente exaltar o nome do nosso Deus, como a gente tem feito todos os domingos. Viemos à casa do Senhor para celebrar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Se você não assistiu o culto da manhã, eu aconselho você a assistir, porque foi um derramar do Senhor sobre a vida da igreja, sobre o que Deus tem feito no meio da pandemia. E nós vamos louvar ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito e exaltar o nome dEle. Entrarei em tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor,
Exaltado seja o nosso Deus. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força e traz a esperança. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Senhor, de todo coração, meu refúgio, protetor, a minha salvação, a única razão do meu louvor.
Glória a Deus. Essa última canção que vamos cantar nessa noite tem por título Rendido Estou, que diz que meus momentos, dias meus, meu respirar, minha vida, tudo que eu sou, esteja rendido aos pés do Senhor. E se render aos pés do Senhor, essa tarefa não é fácil. Às vezes a gente quer resolver tudo do nosso jeito, com a nossa força, mas quando a gente se rende na presença do Senhor e diz assim: Senhor, está aqui, ó, a minha vida, está aqui. Estou entregando para o Senhor ficar no controle de tudo. Quando a gente dá esse passo, a nossa vida muda, a trajetória muda, a história muda e o Senhor tem o controle de tudo. Amém? Vamos louvar a Ele.
Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque, como acabamos de cantar, Senhor, queremos nos render na Tua presença, Pai. Senhor, como é difícil a gente tirar o controle das nossas mãos e entregar nas Tuas mãos, Senhor. Mas a gente quer se render, Pai, e dizer: Senhor, toma o controle da situação, Pai. O Senhor sabe, Senhor, que nesse momento cada lar, Pai, está passando. Senhor, o Senhor sabe a dificuldade, Pai. Eu não sei se a dificuldade é financeira. Eu não sei se é falta de alimento, Pai. Eu não sei, Senhor, o que é que essa pessoa está tendo de dificuldade, Senhor. Mas vamos nos render ao Senhor, Pai, que o Senhor vai prover. Nós vamos entregar nossas vidas, Senhor, nosso coração nas Tuas mãos, Senhor, e confiar em Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e que nunca vai nos desamparar, Senhor. Nós temos certeza disso, Pai, e nós declaramos isso nessa noite, Pai. Rendidos estamos na Tua presença, Senhor. Recebe, Senhor, esse culto como um cheiro suave, Senhor. Obrigado por esse domingo tão maravilhoso que nós tivemos, Senhor, na Tua presença, Pai. Vendo os Teus feitos, os Teus milagres, Senhor, os testemunhos dos nossos irmãos, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus, Senhor. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo que opera milagres, Senhor, como operava antes, ó Pai. Às vezes nós não entendemos, Senhor. É nódulo que some, Senhor. Pessoas que estão com 80% do pulmão comprometido, curadas, Pai. Qual é a explicação, Senhor, se não for a Tua mão e o Teu poder, Pai? Obrigado por isso, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Que alegria estar aqui nesse lugar, estar aqui com os irmãos da música, estar aqui através dessa telinha com você. Que alegria, após ter passado o vale da Covid, né? Há alguns dias atrás, eu estava com Covid, eu e minha família, mas o Senhor nos restaurou. Foi um momento de profunda comunhão com Deus, de reflexão e de sentir o cuidado e o amor de Deus sempre presente. Eu sei que Deus ouviu as orações dos irmãos em nosso favor. E eu tenho uma palavra de agradecimento em nome de Jesus a você que intercedeu por mim, pela minha família. Eu que sou do grupo de risco, que sou transplantado. Mas o Senhor, mais uma vez, ouviu o meu clamor, ouviu o clamor do seu povo e me livrou e nos livrou da morte e nos livrou da boca do leão, da Covid. Então, minha palavra aqui é de gratidão a essa igreja maravilhosa que tem orado por mim, que tem me amado com um amor tão grande. E nesse momento em que a gente passou pelo vale da Covid, a gente se apegou muito aos salmos. Os salmos é uma parte especial das Escrituras. Toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é maravilhosa, é a palavra de Deus para a gente. Mas o livro de Salmos, eu acho ele muito especial porque ele nos ensina a orar, porque ele fala profundamente, através da poesia, a nossa alma, ao nosso coração, e muitas vezes é poesia escrita, são cânticos escritos em momento de dor, em momento de aflição, de sofrimento, momento até de perturbação do coração. E como é bom abrir a palavra de Deus e entender que Deus, através da sua palavra, entende as nossas dores, entende as nossas angústias, entende as nossas aflições. E colocou na sua palavra ali um cântico, uma poesia tão especial. Poesia essa que nos ensina a orar quando também estamos em aflições. O livro de Salmos
semelhante, eu penso assim, quando um pai ensina seu filho pequeno a falar a palavra papai. Esse pai, ele fica lá insistindo, olha, papai, 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 até que a criança fala papai. O livro de Salmos é Deus nos ensinando a falar com Ele. E a gente olha para os Salmos e se identifica com aquelas orações e ora daquele jeito. Senhor, é desse jeito. É desse jeito que o Senhor me ensinou aqui na Tua palavra, que eu venho a Ti em oração. Então, o livro de Salmos é um tesouro muito precioso. E eu queria compartilhar com você um salmo. Então, eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 116. Salmo 116. Enquanto você está abrindo aí, eu queria falar um pouquinho, uma ilustraçãozinha desse salmo. E essa ilustração ela vem com uma pergunta. Você já foi em algum lugar, sei lá, em alguma casa, que você se sentiu tão bem recebido, tão cativado por aquele lugar, se sentiu tão bem ali, que você nunca mais deixou de frequentar aquele lugar? Você já foi em algum ambiente assim? Que talvez o dono da casa dissesse, olha, entra, você é tão bem-vindo aqui. Por favor, sente-se à minha mesa. Por favor, tome do meu cálice. Fique aqui comigo. Você é bem-vindo. Você já foi num lugar assim? Onde você se sentiu amado, querido? Pois é. Vamos falar de um local assim. O Salmo 116 fala de um local assim. E esse local não é necessariamente um local físico, mas esse local é a presença do Senhor. Esse local é o lugar secreto da oração. É o estar diante da face de Deus. E é o viver em sua gloriosa presença. Então vamos ler aqui todo o Salmo 116, do verso 1 ao verso 19. Diz assim a santa palavra de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços da morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifício de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar? Santo Deus, Santo Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é compassivo e justo. O Senhor, sendo um Deus tão grande, em glória, força e poder, o Senhor com tão grande amor e bondade nos cativa, se inclinando dos céus para ouvir a nossa oração. Nós que somos pó, nós que somos pecadores, nós que carecemos
do Senhor todos os dias. Que tão falho que somos, mas ainda assim, tão grande graça vem ao nosso encontro e nos constrange, e nos cativa, e laça o nosso coração com laços de amor e ternura. Ó Deus, que a gente sempre esteja na Tua presença, que a gente sempre esteja na Tua casa, que o nosso coração não se esfrie diante do distanciamento social, que possamos viver uma aproximação contigo e também com nossos irmãos, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja presencial, mantendo todas as normas de segurança. Nos ajuda, Senhor, a viver em Tua presença. Em nome de Jesus, nos ajuda a estar em Tua mesa, nos ajuda a viver na Tua face. Que nada, Senhor, como foi cantado aqui, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nada, Senhor, nos separe do Teu amor, conforme a Tua santa palavra, conforme a Tua santa promessa. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Queria convidar você a refletir nesse salmo. Esse salmo que tem o seu resumo nos seus 2 primeiros versículos. É um salmo de 19 versículos, mas o salmista, habilidoso, em 2 versículos ele resume todo o salmo. Nós vamos trabalhar todo o salmo, mas em 2 versículos nós podemos saber que o resumo de todo o salmo está aí, nesses 2 primeiros versículos. Vamos ler juntos? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Esse é o resumo desse Salmo 116. O salmista ele vai dizer, olha, eu amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouve a minha oração. Porque Ele escutou a minha súplica. Porque Ele se inclinou. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. E eu invocá-lo-ei, eu vou invocá-lo durante toda a minha vida. Esse resumo desse salmo, ele fala primeiro dos motivos que Deus tem nos dado para amá-lo. Nossa, gente, como Deus tem dado motivos para a gente amá-lo. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. E esse Salmo 116, o salmista expressa, eu amo o Senhor. Por quê? E aí vem um paralelismo. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, inclinou para mim os seus ouvidos. Paralelismo é aquela coisa, são frases que dizem a mesma coisa, só que com outras palavras. Ouve a minha voz e as minhas súplicas, inclina para mim os seus ouvidos. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve. E essa escuta maravilhosa de Deus, e essa escuta da graça de Deus, é tão maravilhoso essa experiência de oração, aonde eu, pecador, fraco, frágil, tão limitado a qualquer vírus que passa, tão finito, tão vacilante na fé, oro e o Deus Todo-Poderoso se inclina do céu. O Deus que criou a imensidão do céu, as estrelas, o mar. O Deus que fez a mim e a você. O Deus que é eterno, que sempre foi e sempre será. Se inclina e ouve a nossa voz fraca e trêmula. Você já se inclinou diante de uma criança para ouvi-la? Talvez uma criancinha de 1 ano que começa a ler suas primeiras palavras, você se inclina e ouve. É isso que Deus fez, é isso que Deus faz. E esse tratar de amor, e esse tratar de graça, cativa o coração do salmista, prende o coração do salmista, não com laços de religiosidade, não com laços de legalismo, mas com laços de amor paterno de Deus. Porque eu clamei e o Senhor ouviu. Por causa disso, ele conclui o verso 2, dizendo, eu invocarei
por toda a minha vida. O salmista se compromete. Aquela experiência de ter a oração ouvida pelo Senhor é tão profunda, é tão marcante, que o salmista se compromete a, durante toda a vida dele, não invocar outro, mas invocar somente ao Senhor e clamar somente a Ele. Meus irmãos, grande graça de Deus. Todos nós somos pecadores. E diante de um Deus santo, diante de um Deus perfeito, diante de um Deus que não erra, diante de um Deus que nos ouve com tanta ternura, sem a gente merecer. O livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, criam um muro de separação. As nossas faltas, as nossas falhas, as nossas picuinhas, as nossas mentiras, o nosso orgulho, nos separa de Deus. Mas Deus, em sua grande graça, nos ouve e nos responde, nos livra. E essa experiência de graça, de favor imerecido, cativa o coração do crente verdadeiro, a ponto dele se comprometer por toda a vida a estar diante do Senhor. A fé do salmista, em partes, ela é diferente da nossa. E a fé do salmista, em partes, é igual à nossa. A parte que difere a fé do salmista da nossa é porque a fé do salmista, ela é uma fé prospectiva. Essa fé de saber que Deus ouve a oração e responde, ela estava baseada no que iria acontecer à sua frente. O salmista esperava o Messias de Deus. E isso iria acontecer no tempo do salmista. A nossa fé é uma fé retrospectiva. Nós olhamos hoje para trás e vemos que o Messias veio e que pagou o preço da nossa redenção e que abriu um santo e vivo caminho para entrarmos na presença de Deus. Jesus é o caminho vivo por meio do qual o crente verdadeiro pode entrar, pode acessar o trono da glória de Deus, por meio do qual os nossos pecados são cancelados e o muro da separação entre nós e Deus é derrubado por meio do Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Por causa de Jesus, que o salmista teve a sua oração respondida. Por causa de Jesus que nós temos a nossa oração ouvida e respondida. E tamanha graça nos cativa, nos envolve. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Tem gente que clama ao Senhor só quando o negócio está feio. E depois que Deus o abençoa, o responde à sua oração, não quer mais saber de Deus. Quer saber apenas das bênçãos de Deus. E não dos Deus das bênçãos. Mas o verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, evidencia a sua salvação pelo amor a Deus. Inclusive, esse é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ame o teu Deus. Somente a Ele o adore. Você ama ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Você tem acreditado que do céu Ele ouve a sua oração não por causa dos seus méritos ou dos seus feitos, mas por causa dos méritos de Cristo? Você já se comprometeu em andar com Deus durante toda a sua vida? Essas perguntas saltam do texto ao nosso coração. Essa primeira parte e esse salmo
pode ser resumida da seguinte forma: a oração ouvida gera um compromisso de amor para toda a vida. Até rima, né? A oração ouvida gera um compromisso de amor a toda a vida. E é isso. Deus nos trata com graça, com ternura. Ele é esse lugar maravilhoso, onde a gente é bem recebido, é amado, é aceito, é tratado, é curado, é perdoado, é liberto. E esse lugar é uma pessoa, é a pessoa do próprio Deus, é a sua presença. E esse lugar é tão maravilhoso que quem o conhece nunca mais quer sair de lá, porque é transformado. Queria convidar você a olhar o verso 3 e 4. Olha o que é que diz. O salmista vai descrever a sua situação. Ele vai dizer o seguinte: laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Gente, olha a situação do salmista. Olha como ele descreve, dizendo que os laços da morte o cercaram, que as angústias do inferno vieram sobre ele. O salmista teve uma experiência de profunda aflição. O verso 3 vai dizer, ele mesmo diz: fiquei aflito e triste. Então, nessa aflição, ele clamou o nome do Senhor. Nessa aflição, ele orou. E muitas vezes, irmãos, a gente escolhe palavras para poder orar. Mas faz longas orações. Mas a oração do salmista é uma oração de praticamente uma única frase. Ele diz assim: ó Senhor, livra a minha alma. Essa é a oração do salmista: ó Senhor, livra a minha alma. Em momentos de tristeza, em momentos de aflição, em momentos de risco de vida, em momentos de perturbação, até mesmo espiritual, é momento de clamar ao Senhor. Clame a Deus. Clame a Deus. Não importa a circunstância. Orai em todo o tempo, orai sem cessar. Mas nesses momentos, não esqueça de clamar a Deus. Não se entregue ao desespero, ao desânimo. Está em aflição, está em tristeza. Clame a Deus. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não mereço nada. Eu também não mereço. O salmista também não merecia. Tudo isso é graça de Deus. A experiência da oração é algo tão forte na vida do salmista. Nesse momento de dor, nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, que a próxima parte do texto já traz o salmista declarando os atributos de Deus. Olha o que é que diz o verso 5 e 6. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Meus irmãos, se no momento de profunda angústia, o salmista clama, de repente, após clamar ao Senhor, uma oração tão rápida que diz: Senhor, livra minha alma. O salmista tem uma experiência de conhecer a Deus por meio da sua salvação. Olha o que ele vai dizer. Ele vai falar dos atributos de Deus. Ele vai dizer que Deus é compassivo. A oração dele foi ouvida. E ele consegue entender que Deus é compassivo. Deus tem compaixão. Que Deus é justo. Que Deus é misericordioso. E que Deus cuida daqueles que são simples. Cuida daqueles que com coração simples prostram seus joelhos e clamam ao Deus dos céus, ao Deus invisível, mas que move do sobrenatural ao visível.
que transforma circunstâncias, corações, que faz das tempestades bonanças e abre caminho no meio do mar para o seu povo passar os pés enxutos. O salmista vai dizer: eu estava prostrado, mas ele me salvou. Observe que o prostrado é no passado. Deus respondeu, Deus veio com salvação, com livramento. E por isso, essa experiência de oração do salmista fez o salmista conhecer um pouco mais sobre Deus. Quando nós oramos, conhecemos mais sobre Deus, através da sua salvação, através da sua resposta. E mais uma vez eu pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me assistindo, você tem orado ao Senhor? Você tem falado com Deus a sua angústia? Você tem falado com Deus sobre a sua tristeza? Se você tem falado com Deus, tenha certeza, você vai conhecê-lo um pouco mais. Você vai conhecer mais sobre Ele. A experiência da oração nos faz conhecer mais sobre Deus através da sua salvação. Deus responde à oração do seu povo com salvação, com livramento. Deus quer se revelar a nós. Agora, a oração, irmãos, é algo que requer tempo. É algo que requer se dobrar diante de Deus. É algo que requer confiança. Continuando, quero chamar a sua atenção entre o verso 7 e o verso 14. Agora que o salmista teve essa experiência de salvação, de livramento, após um momento de grande tribulação, onde ele clamou ao Senhor, o salmista fala consigo mesmo. O salmista começa a falar com seu próprio coração. Ele começa a ter uma conversa da alma, como diz o nosso pastor Joel. Ele vai ter uma conversa literalmente com a sua alma. Olha o que é que o verso 7 diz. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Gente, o salmista está falando com seu próprio coração. Ele começa falando com seu próprio coração e depois ele se volta a Deus em oração. Ele vai dizer assim: ó minha alma, te aquieta. E eu vou dar um argumento para você, minha alma, se aquietar. Deus tem sido bom para você. Você tem tido a experiência de orar e ter as suas orações respondidas? Você já teve essa experiência de ter as suas orações respondidas? Pois bem, pode falar para a sua alma: aquieta-se, porque o Senhor tem sido bom para você. Você já teve a experiência de sentir o cuidado de Deus na tua vida, seja de forma ordinária ou de forma extraordinária? Pois bem, você pode dizer à sua alma: aquieta-se, Deus tem sido bom para você. Você pode dizer à sua alma: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode dizer à sua alma: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você pode dizer à sua alma: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquieta-se, ó minha alma. Aquieta o coração aflito e perturbado. A minha experiência com Deus, de oração, de livramento, de salvação, me faz entender que Ele tem sido bom, que Ele me livrou no passado e que Ele continuará a me livrar. Tem um hino, eu sou horrível cantando, mas tem um hino que diz assim: conta as bênçãos, conta as bênçãos recebidas da divina mão. Uma a uma
sempre de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Gente, o Deus que fez no passado, o Deus que te livrou no passado, o Deus que te ouviu e que te respondeu no passado, é o mesmo Deus que está contigo agora. É o mesmo Deus que passará no vale com você. É o mesmo Deus que estará contigo até a consumação dos séculos. E isso, gente, é melhor do que a vida. É como diz o apóstolo Paulo. A sua graça é melhor do que a vida. Irmãos, essa experiência do salmista faz ele se comprometer com Deus. Versículo 9, ele vai dizer: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Deus livrou esse salmista da morte. Deus livrou o salmista das angústias do inferno. Era assim que ele descrevia o momento que ele estava vivendo. E Deus poupou a vida dele, e agora ele está dizendo: a minha vida daqui para frente vai ser para glorificar a Deus. A minha vida daqui para frente vai ser para honrar o nome do Senhor. E é esse compromisso de amor que brota do coração do genuíno crente. É esse o compromisso de amor que brota daquele que foi alcançado, enlaçado com os laços de ternura e amor do nosso Deus. Que foi atingido pela graça, que foi constrangido pela cruz de Cristo, que foi transformado em nova criatura, e que não tem mais alegria em outra coisa, porque nada mais faz sentido na vida, a não ser viver diante da presença de Deus e fazer a sua vontade. Meus amigos, é esse o sentimento do seu coração? Isso é uma evidência de salvação, gente. Evidência de salvação é andar na presença de Deus. É desejar estar diante dele para sempre. É não querer estar em outro lugar, a não ser em sua presença. Porque mais vale um dia nos seus átrios, mais vale um dia na sua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar. E o verso 10 e 11, o salmista vai dizer o que ele sentiu durante a sua experiência. Ele vai dizer: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Mesmo em aflição, gente, mesmo em angústia, é normal a gente passar, mas mesmo assim manter a fé, guardar o coração, guardar a fé. E é lindo o livro de Salmos nos entender que mesmo aflito, mesmo passando pelo vale da provação, isso não é sinal de falta de fé. Você pode muito bem ter fé e passar pelo vale da provação. Inclusive, a nossa fé é provada pelas aflições. Isso vai dizer lá em 1 Pedro. A nossa fé é provada pelas aflições. A prova refina a nossa fé, como o ouro é refinado pelo fogo. E é isso que Deus faz com o seu povo. Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto para provar o coração, para moldar o coração daquele povo. E o verso 12 traz uma palavra muito interessante que a gente acabou de cantar. Diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? A gente acabou de cantar aqui. Que darei ao Senhor? É o coração de alguém que é grato, é o coração de alguém que é salvo. Você lembra quando Jesus Cristo curou 10 leprosos? Apenas um voltou para agradecer. E esse foi salvo por Cristo. Os 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. O sentimento do salmista aqui diante de Deus é: o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito comigo? E a resposta é que é incrível, gente. O salmo faz uma pergunta, mas o próprio salmista responde. E a resposta é impactante. Olha a resposta, verso 13. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
erguerei o cálice da salvação. Em outras traduções dizem, beberei, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. A resposta do salmista é tipo assim: o que é que eu posso dar a Deus por tudo que Ele me fez? Bem, o que eu posso fazer é sentar na mesa dele e tomar do cálice que Ele mesmo me deu, que é a sua salvação. O que eu posso fazer é estar aqui. É estar na casa dele, é estar na mesa dele, é estar na face dele, é estar na presença dele. E é isso que o Salmo vem falando. Esse compromisso de amor. O que darei ao Senhor? A minha vida. Diante da sua presença. Olha o verso 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O amor que o salmista tem pelo Senhor, o amor que motiva o salmista, faz ele se comprometer com o povo de Deus. Eu não entendo pessoas crentes que não são comprometidas com o povo de Deus. Eu sei, gente, que nós estamos no meio de uma pandemia. Inclusive, eu fui afetado pelo Covid, como eu falei no começo. Temos que ter todos os cuidados necessários. Distanciamento social, álcool gel, máscara. Mas, minha gente, estar reunido como igreja é mandamento. Está lá em Hebreus 10, 25. Põe, por favor, Helenzinha. Hebreus 10, 25. Recomendação bíblica. Não é só para novo convertido. Não é só para alguns. É para todos. Não deixem de se reunir. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Gente, não deixe de se reunir como igreja. Se você está desde o começo da pandemia sem vir para a igreja, faz tua inscrição e vem em nome de Jesus. Não deixa de se reunir. Ainda mais que vocês estão vendo que está se aproximando o dia da vinda do Senhor. Gente, isso não é uma palavra vã, isso é a palavra de Deus para a gente. Pastor, se pegar Covid e morrer, vai para o céu. Se você pegar Covid, não vai ser na igreja, porque aqui todos os protocolos estão sendo cumpridos de acordo com as orientações sanitárias. Em nome de Jesus, não deixe de se reunir. Não deixe de congregar. Não deixe de estar diante do povo de Deus. É diferente quando estamos diante do povo de Deus, com o povo de Deus, reunidos. O amor que eu tenho por Deus me faz me comprometer com Ele, com o seu povo. Não esqueça disso. E aí, meus irmãos, o verso 15 aparece como se fosse um novo assunto. Aparece uma palavra que eu diria ser surpreendente. Porque o salmista, ele vem falando dessa experiência profunda dele da oração. E aí o verso 15 aparece como algo que salta aos nossos olhos, como sendo até espantoso. Olha o que diz o verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Gente, você pode parar e se perguntar e dizer, peraí, parece que quebrou o ritmo do texto. Porque o texto vem falando sobre a experiência de um homem muito aflito, um homem que estava à beira da morte, e esse homem foi salvo por Deus. Esse homem não tem mais motivo para pensar na morte. Esse homem já está diante da congregação de Deus, da igreja, celebrando o nome do Senhor. Esse salmista já está dizendo aqui que quer andar diante de Deus para sempre enquanto ele viver. Mas aí ele vem falar sobre morte. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. E é interessante demais, porque a gente vê, gente, o seguinte: a experiência com Deus em oração, ela gera um compromisso de amor para toda a vida, ela nos leva a nos comprometer com o seu povo, mas a experiência de Deus com Deus em oração,
ela muda a forma como a gente enxerga o mundo. Ela muda. Deus, através da oração, através do contato com Ele, através de estar em sua presença, Ele transforma a nossa ótica, Ele transforma a nossa cosmovisão, a forma que a gente enxerga as coisas da vida e da morte. O salmista, que em outros momentos estava desesperado porque as cordas da morte prendiam ele. O salmista, que em outro momento estava aflito, perturbado. O salmista, que em outro momento estava apavorado, possivelmente com medo da morte. Agora fala: preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. A oração mudou a forma como o salmista via a morte. E olha que ele foi restaurado. E olha que ele não Deus livrou ele da morte, que ele não vai morrer agora. Ele vai morrer um dia, mas agora não. Mas ele está dizendo aqui, olha, eu não podia ficar vendo a morte como eu via antes. Eu preciso ver a morte como Deus vê. Deus vê a morte diferente. A gente vê a morte como fim, né? Acabou o mundo. Acabou nada. Preciosa aos olhos do Senhor a morte do seu povo. Quando chegar o Deus me livrou da Covid, aleluia. Deus livrou Joelzinho, como a gente viu de manhã. Deus livrou Rosângela. Deus livrou Luciana. Deus livrou Betão. Mas, gente, vai chegar um dia que, se o Senhor não vier antes, nós iremos para Ele. E esse dia é um dia de triunfo. É um dia de alegria. Porque toda lágrima será enxugada. Porque estaremos para sempre diante da face de Deus e o conheceremos assim como somos por Ele conhecidos. A morte dos seus santos é preciosa ao Senhor. Até para a igreja, gente. Você já foi no enterro de um crente verdadeiro, de um crente piedoso? Existe uma paz diferente que em outro lugar não há. Gente, eu sou pastor, de vez em quando eu estou em velório, de vez em quando eu estou em enterro. Eu já fui em enterro e vi desespero no olhar das pessoas. Mas eu já fui no enterro de crente, que até as pessoas que não eram crentes diziam: esse está com o Senhor. Esse está muito melhor do que a gente. Há uma paz sobrenatural. Há uma paz que ensina. Deus glorifica o seu nome, até por meio da morte do seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus é glorificado até nisso, quando recolhe os seus santos para Ele. Por isso não há razão de temer. Charles Spurgeon diz o seguinte: o Senhor valoriza a vida dos seus servos, mas quando chega o momento de partir para o Senhor vigia os seus leitos de morte, afofa os seus travesseiros, consola os seus corações e recebe as suas almas. Ao ler esse texto, eu lembrei do nosso irmão Daniel, que foi para o Senhor. Mas temos certeza que o Senhor esteve com ele o tempo todo e que ele está com o Senhor agora. Gente, isso é maravilhoso. Deixe Deus mudar a forma de você ver a vida. Comece a enxergar a vida não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, conforme o próprio Senhor vê as coisas. Partindo para o final, gente, falta pouco para a gente encerrar. Verso 16 diz o seguinte: Senhor, eu sou teu servo, eu sou de fato teu servo, eu sou filho da tua serva. Verso 16. Irmãos, que coisa bonita, né? O salmista relembrando a mãe dele, lembrando a mãe dele. Entendendo que ele aprendeu a ser servo de Deus com a mãe. Não sabemos se esse salmo foi escrito por Davi, mas ele está dizendo: Senhor, de fato eu sou teu servo, filho da tua serva. A casa é um lugar especial. A casa é um lugar onde a gente ensina os nossos filhos a serem servos de Deus. Talvez você, como eu, não tiveram pais
evangélicos, pais que serviram ao Senhor. Mas você tem a oportunidade de construir uma família, onde você vai ter filhos, onde você vai poder ensinar eles a serem servos de Deus. É lindo que a palavra aqui não é voluntário, a palavra é servo. No reino de Deus não tem voluntário, gente. Voluntário tem ONG. Voluntário é aquilo, né? Vai quando pode, vai quando dá, vai conforme a agenda dele. Servo não. Servo se entrega. Servo vive em prol do seu Senhor. E como é precioso, gente, a gente entender que esse serviço ao Senhor, que o salmista está declarando aqui, ele aprendeu em casa também, com a sua mãe, que também era serva do Senhor. Esse amor que ele tem pelo Senhor, ele também aprendeu na sua casa. E me faz lembrar o texto de Deuteronômio, que reforça o compromisso dos pais com seus filhos, principalmente nesse tempo, turma, que não está tendo pipa, que as crianças não estão vindo à igreja e não está havendo ministério infantil presencial, né? Os irmãos têm feito um trabalho online, mas não está tendo um trabalho presencial como antes. Dá uma olhada aí, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Olha como encaixa nesse texto perfeitamente. Diz assim: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Tudo que você estiver fazendo, inculca essas palavras aos teus filhos, para que quando ele crescer, ele diga ao Senhor: eu sou servo do Senhor, filho de teus servos. E que palavra é essa? Ame ao Senhor. A mesma palavra que o Salmo começa. Gente, é o nosso compromisso de passar em geração em geração. E o que é lindo desse texto de Deuteronômio é que ele não diz ensine só no culto doméstico. Ele não diz ensine só quando vier à igreja. Ele diz ensine sentado, ensine deitado, ensine quando estiver caminhando no campo, ensine em todo momento. Inculque, fique falando aos seus filhos sobre estas coisas. E aí, gente, eu vou abrir meu coração aqui, viu? Por favor, não se sinta magoado comigo, eu amo vocês. Mas eu fico triste, gente, quando eu vejo na Páscoa, olha que eu sou pai de crianças pequenas, viu? Filhos de crentes, com negócio de ovo da Páscoa, de coelho da Páscoa, com orelhinha de coelho na Páscoa. Que é isso, gente? O que isso tem a ver com Páscoa? A Páscoa não é ovo, coelho nem bota ovo. A Páscoa é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E a gente fica comendo sugesta do inferno, do comércio. Não estou dizendo que é pecado comer ovo da Páscoa. Mas, sinceramente, você não acha que isso rouba o verdadeiro foco, não? Não é pecado nenhum comer chocolate. Mas presta atenção. A Páscoa é uma festa anual instituída pelo Senhor para relembrar a libertação. A princípio, a libertação do povo judeu, que apontava para a verdadeira libertação do cativeiro da alma, do pecado, a libertação do inferno, porque Cristo morreu e ressuscitou. Gente, inculque no seu filho, na sua filha, a palavra. Não perca a oportunidade. Não troque essa palavra por ovo. Não troque essa palavra por coelho. No Natal, não faça menção a Papai Noel. Faça menção a Papai do Céu. Ele que deu um presente incrível. O seu filho para nos salvar eternamente. Melhor que iPhone, melhor que qualquer outra coisa. Melhor que qualquer presente de Natal que o dinheiro pode comprar aos seus filhos. Seja servo do Senhor.
ensine seus filhos a servirem ao Senhor. E não desperdice oportunidades, porque os tempos são maus. Para finalizar, meus irmãos, fica com raiva de mim não, viu? Para finalizar, meus irmãos, verso 17, 18 e 19. Mais uma vez o salmista se compromete a andar com Deus para sempre. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, Jerusalém. Aleluia. O livramento de Deus gera um compromisso de amor comunitário na Assembleia dos Santos. A oração ouvida e respondida gera um compromisso de amor para toda a vida. E esse compromisso tem a ver com estar sempre na presença do Senhor. Esse compromisso tem a ver com estar com o povo de Deus. Esse compromisso tem a ver com a sua casa, com a educação dos seus filhos. Esse compromisso é um compromisso que começa aqui, mas não termina. Porque é eterno a união do crente com o seu Deus. O resumo de tudo que a gente conversou. A oração ouvida e respondida gera um compromisso de amor para toda a vida. Você tem se comprometido com o Senhor? Você tem se comprometido em oração? Antes de você responder, eu quero te lembrar uma coisa. Uma coisa que eu já citei aqui nessa mensagem. Volta para o verso 3 desse Salmo 116. Olha o que é que diz. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Meus amigos, se Jesus não voltar antes, uma hora a gente vai morrer. Meus amigos, se você não aceitar Jesus, as angústias do inferno virão sobre você. E elas existem. Mas eu quero te levar para outro texto. Dá uma olhada aí em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 a 18. Apocalipse, capítulo 1, verso 17 a 18. Olha o que Cristo diz. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se os laços da morte quiserem te prender, se as angústias do inferno quiserem se apoderar de você, entregue a sua vida e ouça a voz daquele que tem autoridade para dizer: não temas, porque eu estive morto e agora eu vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus. E só por meio do sangue precioso de Cristo que somos livres da morte. Que a morte não tem poder sobre nós, porque ressuscitaremos com Ele. E estamos livres por meio de Cristo das angústias do inferno. Porque para o povo de Deus, para o povo de Cristo, para o povo do Cordeiro, está reservado a glória eterna dos céus. Eu amo o Senhor, porque Ele tem me dado motivos para amá-lo. Ele tem lhe dado motivos para amá-lo. Então diga à sua alma: volte ao seu sossego, porque Deus tem sido bom para você. Vamos orar. Se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, entre em contato agora. Não importa quando você estiver vendo essa mensagem, tá bom? Nesse número que vai aparecer aí na tela. Diga, manda um zap: eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero estar livre da angústia da morte e do inferno. Eu quero estar na presença daquele que me acolhe bem, que se inclina do céu para ouvir minha oração, que me salva. Porque
Ele me amou primeiro. Vamos orar. Jesus Cristo, tua palavra é o bálsamo para o nosso coração, que nos revigora, que nos convida, que nos aviva, que nos chama para um compromisso de amor, que nos põe de joelhos diante do Senhor, de tamanha majestade e glória. Obrigado porque o Senhor nos salvou da morte. Obrigado porque até mesmo aqueles que se foram em Ti foram cuidados e recebidos pelo anfitrião eterno. Nos ajuda como Teu povo a nos comprometer contigo. Nos ajuda, Senhor, a não tirar os nossos olhos do Senhor e sempre viver em Tua presença, por causa da Tua grande graça e do Teu amor. Abençoa Teu povo ao longo dessa semana. Obrigado por esse culto. Abençoa cada lar. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Teu Espírito estejam com cada lar que está nos recebendo nesse momento e com todo o Teu povo sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Perdão, encontro paz. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão
limites em seu